Lula conseguiu um grande feito, que foi ter isolado o Centrão no Senado. O problema está mesmo na Câmara dos Deputados, onde existe uma união de conveniência com o Arthur Lira. E muitos aliados do Lira estão chateados com Lula porque se sentiram menosprezados. Os melhores cargos no ministério ficaram com os senadores. Então eles já começam a preparar algumas pautas que serão bem desagradáveis para o governo Lula. Lula sabe disso e por isso mais uma vez pediu ajuda à população em um encontro hoje com os catadores. Na sua opinião, Lira tem condições de encarar o Lula? Quem você acha que vai conseguir vencer esse embate, Lula ou Arthur Lira? Deixa o seu like se você gostou que o Lula isolou o Centrão no Senado e claro, se inscreva no canal. Esse isolamento no Senado aconteceu logo após a vitória do Rodrigo Pacheco contra o Rogério Marinho, que foi a última vitória da população brasileira contra o bolsonarismo, pelo menos no âmbito político. Eu fiz todos os comentários dessa vitória do Pacheco, se você tiver mais curiosidade, link aqui no card. Só que o que acabou acontecendo? Os bolsonaristas, porque o Centrão, composto pelo Republicanos, pelo PP e pelo PL, eram partidos da base de apoio do Bolsonaro. E com a derrota do Bolsonaro, eles já estavam com uma moral um pouco baixa no Senado. Logo depois que eles apoiaram o Rogério Marinho, aí a moral deles e todo o prestígio foi por água abaixo. E é por esse motivo que o Rodrigo Pacheco está falando que dificilmente parlamentares, ou melhor dizendo, senadores, do Republicanos, do PP e do PL, vão pegar cargos importantes nas comissões permanentes do Senado. Ou seja, eles vão ficar bastante diminutos e sem os poderes de influenciar e pressionar o governo no Senado. E aí a gente começa a perceber aquela fala do Alessandro Vieira, que é um senador também, agora é do PSDB, dizendo que mesmo o Rogério Marinho tendo uma votação considerada assim expressiva, não há uma quantidade grande de senadores adeptos à oposição e ao bolsonarismo. Apesar de mais de 30 votos que o Rogério Marinho conseguiu, na verdade a oposição bolsonarista teria aí 10, 12 senadores no máximo. Um número bem inferior à quantidade de senadores do Centrão, porque se você somar republicanos, PP e PL, você vai ter 22 cadeiras. Um número insuficiente para abrir CPIs, o que deixa o governo bastante tranquilo e agora com esse isolamento fica ainda mais. E é por esse motivo, pessoal, que o PL ele tá rachado, que é o partido do Bolsonaro, e muitos parlamentares do PL querem fazer base com o governo Lula para não terem esse isolamento. Toda essa situação do racha do PL já foi explicado, link aqui no card. O grande problema para o governo Lula tá mesmo na Câmara dos Deputados, porque lá o Centrão está completamente descontrolado. É uma base muito grande, parlamentares principalmente do PL, com 99 deputados. Eu sei que você vai falar, muitos querem fazer base do Lula, óbvio, mas é um número grande e esses deputados eles são comandados pelo Arthur Lira, que existe uma união de conveniência entre o governo Lula com o Arthur Lira. Se fosse possível, na percepção do Lira, Lula não seria presidente. E na percepção do Lula, ou no entendimento do Lula, o presidente da Câmara dos Deputados seria outro que não o Arthur Lira. Lula se uniu ao Arthur Lira para a vitória do presidente da Câmara, porque não faria sentido você se opor sabendo que o Lira seria o vencedor. E o problema é que os parlamentares, os deputados, eles se sentiram preteridos. Porque se você for pegar todos os cargos que podem ser considerados os filés mignon dos ministérios, ficaram com os senadores. E é por esse motivo que muitos deputados de União Brasil e de outros partidos, do Republicanos, até do PL e do PP, estão bastante desgostosos com o governo Lula, fazendo até ameaças ao governo. E que tipo de ameaça? As chamadas pautas bomba. Ah, pessoal, são aquelas pautas que têm potencial para desgastarem o governo, impedindo votações e projetos que são importantes para a continuação do governo, para que o Lula possa colocar os seus projetos ou suas políticas públicas em ação. Existem 4 pautas bomba que podem ser colocadas que pelo menos, segundo a revista Veja, os aliados do Arthur Lira já têm preparados. Uma delas é rever o voto de qualidade do CARF, que o Fernando Haddad acabou colocando. Outra modificação é que o governo Lula quer tirar a ABIN do Gabinete de Segurança Institucional e passar para a Casa Civil. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Os deputados não querem isso. Outra situação que pode pegar:
colocar na jogada ou abrir a CPI do Consórcio Nordeste, investigar o que aconteceu lá na pandemia em 2021. Se você acompanhou todos os vídeos, todas as análises da CPI no Senado, o Eduardo Girão falava muito do Consórcio Nordeste e uma CPI pode ser aberta, o que desgasta uma base de aliados do Lula na região Nordeste, haja vista que uma parte considerável dos estados da região Nordeste é comandada por petistas ou por aliados de Lula. E por fim, os deputados eles podem vetar que o BNDES empreste dinheiro para países estrangeiros. Eu já comentei sobre isso, sobre a importância do Brasil, caso queira construir o gasoduto na Argentina, é muito importante para a redução de custos, link aqui no card, mas os deputados eles podem vetar esse empréstimo de dinheiro. Então é isso aí que nós estamos vendo com relação a pautas bomba. E por conta de tudo isso, começa até a ser ventilado nos bastidores e na mídia uma possível reforma ministerial, talvez nas próximas semanas ou até antes do primeiro semestre. O que seria uma reforma ministerial? Mudanças de cargos de ministérios para adequar principalmente os deputados que estão se sentindo preteridos. Seria uma mudança, geralmente a forma como a imprensa apresenta essas reformas ministeriais pode ou não gerar crise. Aí vai ter que ver como que vai acontecer, se esse assunto vai ser um assunto importante, relevante no futuro. Mas é discutida sim uma possibilidade de reforma ministerial. E na sua opinião, o que você acha disso tudo? Isso faz com que Lula fique enfraquecido ou faz parte do jogo político? Eu quero muito saber a sua percepção e, claro, se inscreva no canal. E se você está vendo esse vídeo durante a estreia, deixa o like, porque nós temos que chegar aos 400 likes, isso é muito importante. E o Lula sabe de tudo isso. O Lula é a terceira vez que ele é presidente da República. E por isso que, mais uma vez, ele pediu ajuda da sociedade. Em um encontro que ele teve hoje com os catadores, ele falou assim, olha, é importante que vocês cobrem. Nós não vamos conseguir entregar tudo a vocês, tudo que vocês querem e precisam, sem que vocês cobrem. E ele está falando para cobrar o governo? Claro, mas não somente o governo. Ele está falando para a mobilização, para a redução das taxas de juros, mas também por todo o movimento de pressão que vai ter que vir do Congresso. É isso que o Lula quer. E ele já fez esse discurso logo quando ele foi vitorioso no segundo turno. No discurso de posse também, até fiz comentários sobre o discurso de posse do Lula, link aqui no card, destacando esses pontos que ele pede sempre ajuda da população, porque ele sabe que a tarefa dele vai ser muito difícil. Mas o Lula sabe também que com a pressão popular é possível conseguir algumas vitórias. Como no caso, o Lula ter vencido o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Havia possibilidade da taxa de inflação não ser reajustada, houve a pressão, como vocês viram, e a taxa de inflação conseguiu subir um pouquinho, o que acarreta numa manutenção das taxas de juros, que as taxas de juros no Brasil elas são orbitantes, elas são estratosféricas e acabam até atrapalhando ao crescimento do nosso país, como já expliquei também essa vitória do Lula, link aqui no card. E ele tem conseguido apoio importante da sociedade. Por isso que o apoio da população é fundamental para o enfrentamento do Arthur Lira. Porque recentemente o Lula ganhou o apoio tanto do André Lara Rezende, que é um economista, foi muito importante em governos passados, é respeitado no mercado, e o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp. Eles criticaram os juros altos do Banco Central. Então é a sociedade, de certo modo, se mobilizando para ajudar o Lula no enfrentamento de pautas que são pautas difíceis de serem combatidas devido ao apoio da imprensa e também da simpatia dos parlamentares com o mercado. Sem ajuda, vai ficar difícil para o Lula enfrentar o Arthur Lira.